Oi, gente. Demorei, mas voltei. Bom, nós vamos continuar falando sobre o livro Paulo Estevam, Psicografia de Chico, e quem está no comando espiritual dessa psicografia é Emmanuel, tá? Bom, nós estamos no capítulo 6, Ante o Sinédrio. O que aconteceu aqui? O Saulo de Tarso, ele conseguiu levar o Estevão para o Sinédrio, para um tribunal, né, onde havia uma assembleia de fariseus e de doentes atendidos pelo Estevão. Claro que a maioria é farisaica, né? Mas Estevão foi levado porque ele não quis discutir com Saulo quando Saulo foi à casa do caminho a ouvir a pregação de Estevão. Saulo se sentiu desonrado, né? E então levou o Estevão para o tribunal, porque ali era o terreno dele, né? Ele ficava mais à vontade ali e com certeza ele ganharia a causa. Imediatamente, Saulo foi proclamado juiz do feito. O que é o juiz do feito? Ele tem direito a interrogar o réu, digamos assim, e fazer algumas outras coisas que ele, decorrentes do seu poder ali. Bom, os dois eram muito jovens e nada mais era do que uma briga de orgulho, né? Saulo só levou Estevão ali por conta de orgulho. Claro que são conhecimentos diferentes. E a briga naquela época existia por conta disso. Mas, acima de tudo, e o porquê do perrengue entre eles, nada mais era do que orgulho, né? A maior imperfeição do espírito de todos nós. Bom, quando começa o interrogatório, Saulo fala para Estevão quais eram as suas acusações, né? Do que ele estava sendo acusado. Ele estava sendo acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro. Mas, para continuar, o Saulo queria saber qual que era a origem, de onde vinha Estevão. Estevão dá uma parada, né? Pensa se ele vai falar realmente, porque vamos lembrar que Estevão é um nome de batismo, né? Quando ele se converte à doutrina do Cristo. Na verdade, o nome dele é Gesiel. Ele é um israelita, irmão de Abigail. E Abigail é noiva de Saulo de Tarso. Mas ela acredita que o irmão está perdido no mundo, né? Para quem assistiu os primeiros vídeos vai saber exatamente como começou a história. Bom, ele fala que é israelita. Eu pertenço aos filhos da tribo de Zacar. Toda a assembleia fica, uau, né? Como assim? Saulo principalmente. E aí Saulo responde, olha, como israelita você tem direito à réplica em todas as minhas interpelações. Então, eu vou continuar. Né? E eu queria saber por que você recusou o meu convite à discussão quando eu fui à casa do caminho. Estevão responde, o Cristo a quem sirvo recomendou aos seus discípulos evitassem a qualquer tempo o fermento das discórdias. Acontece que o comportamento dos dois e a personalidade dos dois eram muito opostas. Estevão sabia exatamente o que estava fazendo, a quem estava servindo, por que estava ali. Mas ele era muito calmo, né? Muito tênue, tudo que ele falava e pensava. Em nenhum momento ele pensou contra aquela situação, ele blasfemou contra Deus, contra o Cristo. Ele simplesmente aceitou a situação e continuou calmo. Algum Estevão por aí? Né? Difícil, né? Diante da dificuldade, a gente se manter calmo e conseguir raciocinar com sabedoria. O Saulo era o extremo oposto. Então, o Saulo, apesar das idades
cronológicas baterem, o Saulo era um menino mimado, né? Então, ele tinha o conhecimento da sua lei, né, da lei de Moisés, agia como os fariseus da época, ainda estava em trabalho de desenvolvimento dentro da religião deles, mas ele tinha uma personalidade que chamavam de personalidade forte, que até hoje é assim, né? Os dois tinham uma personalidade forte, só que Saulo era mais briguento, né? Egoísta, mais orgulhoso, né? Tudo dele vinha primeiro, então era muito diferente a personalidade dos dois, apesar de ambas serem fortes. Bom, o Estevão quis saber por que ele estava sendo acusado dessas coisas. E aí o Saulo explica que tudo isso era porque ele defendia um carpinteiro, né, que foi morto no Calvário, numa cruz, e que para ele isso não fazia sentido, principalmente porque na cabeça de Saulo e dos fariseus aquilo ia contra a lei de Moisés. E aí o Estevão fala só essa frasezinha: Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. Então Moisés ele veio colocar justiça em algumas questões. Claro que na época era olho por olho, dente por dente, né? E hoje a gente sabe que existe outro caminho. Então Jesus veio mostrar para nós esse outro caminho, né? Através do amor vivo e permanente. O amor que chega mais perto é o amor de mãe, né? De mãe de verdade, tá bom? Mas o Estevão sabia essa diferenciação. Então ele não veio destruir, nem achincalhar, nem blasfemar nada contra a lei de Moisés. Ele simplesmente veio dar continuidade àquilo que o Cristo trouxe, que é a lei de amor, que nada mais é do que o entendimento aprofundado e sábio da lei de Moisés. É muito maior. Então, é um outro estilo de resolver as situações, né? Então, o Saulo começa a tentar persuadir, né, o Estevão. Olha, você é israelita, você é jovem, larga esse caminho, né? Segue com a gente, volta para sua raça. Eles estão te manipulando, né? Era uma forma de Saulo tentar convencer o Estevão de que os discípulos de Cristo estavam manipulando ele. Mas ele sabia que não. Estevão já era um espírito diferenciado, né, mais elevado. Ele sabia que não estava sendo manipulado por ninguém. Ele fez aquela escolha e ele realmente era um espírito de alta hierarquia que veio para promover ensinamentos, curas, né, e para promover a renovação de Saulo, que nós vamos ver bem mais para frente. Bom, tá. E aí continuam as interrogações de Saulo, sempre acusando Estevão de calúnia, de blasfêmia, sempre muito nervoso por conta das respostas que Estevão dava, né? Porque Estevão era muito assertivo e aquilo mexia com os brios de Saulo. Mas por quê? Porque mexia com o coração e com a mente da assembleia, dos fariseus também. Apesar de não aceitarem que isso mexia, mas mexia. Bom, em determinado momento, o Saulo começa a tentar ludibriar toda a assembleia, dizendo que por conta de tudo o que o Estevão vem falando, ele está se condenando,
Então, o acusado confirma por sua palavra a denúncia de que foi objeto. Ele não estava confirmando que era blasfemo, caluniador e tudo mais. Ele estava simplesmente explicando o que ele fazia, o que era a doutrina do Cristo, né? Mas de repente tudo para. E por um minuto tudo fica em silêncio. Até que Estevão começa a falar. Eu vou ler um pedacinho. Israelitas, por maior que fosse nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade em Deus, o supremo dispensador de todas as graças. É a esse Pai, generoso e justo, que elevo minha rogativa em favor de nossa compreensão fiel das verdades santas. Outrora, nossos pensamentos ouviram as exortações grandiosas e profundas dos emissários do céu. Por organizar um futuro de paz sólida aos seus descendentes, nossos avós sofreram misérias e penúrias do cativeiro. Seu pão era molhado nas lágrimas de amargura, sua sede angustiava. Viram malogradas todas as esperanças de independência, perseguições sem conto, destruíram-lhes o lar, com agravo de sofrimentos nas lutas do seu roteiro. À frente de seus martírios dignificantes, andaram os santos varões de Israel, como gloriosa coroa do seu triunfo. Alimentou-se a palavra do Eterno através de todas as vicissitudes. Ele vai. Temos o cárcere para os que se transviam, o vale dos imundos para os que adoecem sem a proteção da família, a lapidação na praça pública para a mulher que fraqueja, a escravidão para os endividados, os 39 açoites para os mais infelizes. Bastará isso? As lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia? Algo nos fala a consciência de uma vida maior, que inspira sentimentos mais elevados e belos. Ingente foi o trabalho no curso longo e multissecular, mas o Deus justo respondeu aos angustiados apelos do coração, enviando-nos seu Filho bem-amado, o Cristo Jesus. Então, depois dessa explanação, todo mundo fica, meu Deus, que é isso, cara? É tudo verdade, eu tô sentindo. Mas a galerinha do lado de lá, né, não tá afim de aceitar isso. E mesmo sabendo que Estevão está certo, que eles realmente estão sentindo aquilo, que aquilo faz bem, eles gritam anátema e querem colocá-lo sob algum castigo, sob alguma pena, né, alguma punição, porque ele é um caluniador. Olha só que coisa, né? O orgulho novamente fala mais alto. Ruim, né? Então, há a sensação, há o sentimento, mas não há um raciocínio. Por quê? Porque toda vez que a gente para raciocinar sobre algo que nos leva a mudar todo o nosso conceito de vida, a mudar tudo aquilo que a gente sente, mesmo que isso seja bom, nós geramos um conflito interno tão grande que faz com que a gente entre em processo de negação, né? Então, não, isso é errado, isso não está certo, o outro está errado, né? Não, é o meu caminho que está legal, aqui está bom, né? Porque está cômodo. Mas nem sempre o que está cômodo está tão bom assim. Porque nós somos espíritos em evolução. Então, tudo que está em evolução quer crescer. Chega um determinado momento da nossa vida que você precisa crescer, precisa avançar, né? E alguma coisa acontece para que te empurre para esse avanço, caso você não corra atrás dele, né?
Então, não tem como, todo mundo vai avançar em tempos diferentes, de formas diferentes, mas vamos, tá? E é o que está acontecendo aqui na história de Saulo e de Estevão. Saulo não quer avançar, Estevão já avançou. Então são polos bem distantes, né? Mas que por meios diferentes vão se encontrar novamente, tá? Bom, depois de tudo aquilo, né, de todo mundo ficar, nossa, tal, pune esse cara e pá, mesmo depois de tudo que ele falou, né, Saulo consegue amansar a assembleia e fala o seguinte: fariseus amigos, não, desculpa, Estevão fala, fariseus amigos, por que teimais em não compreender? Porventura temeis a realidade das minhas afirmações? Se vossos protestos se fundam nesse receio, calai-vos para que eu continue. Lembrai-vos de que me refiro aos nossos erros do passado, e quem se associa à culpa dá testemunho de amor. No capítulo das reparações. Apesar das nossas misérias, Deus nos ama, e reconhecendo eu a própria indigência, não poderia falar-vos senão como irmão. E ele vai, né? Ele vai e ele fala de novo, e ele começa a persuadir o coração das pessoas. Isso vai se complicando para Saulo, que vai ficando cada vez mais bravo. Apesar de entender e compreender tudo o que Estevão está falando, Saulo tinha uma inteligência bem desenvolvida, né? Ele sabia que Estevão estava certo, mas dar o braço a torcer não fazia parte do trabalho. Bom, diante disso tudo, né, da aclamada assembleia querer matar o Estevão, apedrejar, punir de alguma forma, surge uma outra figura no meio dos fariseus, um fariseu já mais antigo, o Gamaliel, que espiritualmente ele era mais desenvolvido, né, do que os outros. Então ele tinha uma visão diferenciada dos fatos, principalmente com relação à doutrina do Cristo. Bom, e no meio disso tudo, Gamaliel dá a seguinte sugestão, porque ele tem voto no tribunal, então ele pode fazer isso. Que ao invés de matar, apedrejar, punir com açoite, essa coisa, como era feito na época, né? De machucar Estevão, ele sugere que coloquem-o no calabouço até o dia seguinte, né? E durante essas horas que a Assembleia Farisaica analise tudo que foi falado, tudo que foi feito, as acusações e tudo mais. Com que intuito ele faz isso? Com o intuito de dar mais tempo de vida para Estevão, porque ele sabia já o caminho, né, que ia acontecer. Mas ele tenta fazer com que os fariseus busquem investigar tudo o que está acontecendo, ao invés de ficar só em cima da fala de Saulo, né? Então Saulo, que estava à frente do interrogatório, aceita o que Gamaliel falou, até por prudência, né? E todo mundo se cala, né? Aquilo fica bom assim, a proposta foi aceita, eles vão fazer o que o Gamaliel falou, e ali mesmo Saulo foi autorizado pelo Sinédrio a iniciar as mais altas diligências em torno das atividades do caminho. Então, o Saulo fica com a parte investigativa realizada dentro da casa do caminho. Olha só. Então, ele passa a perseguir aqueles cristãos bem de perto, com o intuito de achar algo que prove que o Estevão está errado.
e que tudo aquilo que eles fazem, toda aquela caridade e tudo mais, é um problema, né? O Estevão é levado então à prisão, ao calabouço, na época algemado, como um criminoso, e espera o dia seguinte chegar. O que a gente vê aqui? Muita injustiça em relação ao Estevão, mas que foi um aprendizado que aconteceu na época, deixado para nós, para que a gente reflita sobre tudo aquilo que a gente vem fazendo, né? Como anda o nosso coração? Estamos, ao menos, tentando seguir a doutrina de Cristo? Estamos tentando fazer a nossa reforma? Não, claro que não vai ser fácil. Vai ser difícil pra caramba, muito difícil mesmo, né? Então Estevão foi e já era um espírito evoluído, imagina para nós. A questão é, vamos desistir? Vamos andar para trás? Vamos ficar parado, esperando a coisa acontecer? Não. Nós vamos andar sempre para frente, nós vamos continuar brigando, continuar lutando para que essa evolução aconteça, para que a gente cresça, né? E para que as coisas melhorem. Porque em toda dificuldade tem um aprendizado. Toda. Nós não precisamos buscar as dificuldades, né? Existem aquelas que já fazem parte das nossas provações, né? Das nossas expiações e tudo mais. Mas tem coisa que a gente procura e não, isso não é necessário. Nós estamos no patamar evolutivo de inteligência que faz com que a gente já consiga distinguir algumas coisas. O nosso conhecimento científico hoje é bem maior do que naquela época, né? Então, dá para procurar caminhos diferentes para se viver bem, tá bom? O próximo capítulo é intitulado As Primeiras Perseguições, quando Saulo começa a fazer bagunça na vida dos discípulos na casa do caminho, principalmente na vida de Estevão. Próximo vídeo. Beijo!